Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Eu sou a Dari Pomar e hoje vamos para mais um devocional. Nós estamos estudando o livro de Romanos e hoje nós vamos estudar o capítulo 10. Pega o seu papel, a sua caneta e vamos juntos, vamos aprender mais do Senhor. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e favor sobre as nossas vidas. Pai, eu peço que o teu espírito de revelação e conhecimento venha sobre nós e que esse tema ministrado hoje se torne uma convicção em nossos corações. Pai, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender conforme a Tua verdade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Bom, vamos começar. Em Romanos 10, já no primeiro versículo, Paulo nos diz o quanto ora e pede a Deus em favor de seu povo, os judeus, né? E o quanto ele deseja em seu coração que o seu povo seja salvo por Deus. Deixa eu só aumentar aqui a luminosidade. Que o seu povo seja salvo pelo Senhor, amém? Bom, nós sabemos, amados, que os judeus, excluindo os judeus messiânicos, né, eles não reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, né, como o Messias prometido a Israel. E ainda esperam, né, a vinda desse Messias, né, a vinda do Salvador de Israel. Mas nós sabemos que esse Messias já veio, né, o nosso Senhor Jesus, ele já veio e eles infelizmente não o reconheceram, né? Paulo diz que embora esses judeus, embora o seu povo sejam zelosos e dedicados para com Deus, eles ainda acreditam que a sua justiça vem da observância da lei, né? Vem de obras, vem da sua justiça própria e não da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo nos afirma que eles não estão baseados no verdadeiro conhecimento do Senhor, né? Eles rejeitaram, então, a forma como Deus aceita as pessoas e por causa disso, enquanto eles não reconhecerem a Cristo, eles não poderão experimentar da salvação, né? Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. E desses versículos se extrai dois ensinamentos que são valiosos para nós. Primeiro, nós devemos orar e clamar a Deus pela salvação de Israel e daqueles que não reconhecem Jesus como o seu Senhor e Salvador, né? Nós precisamos pedir a Deus para que os seus olhos sejam abertos, né? E que eles então venham a reconhecer a verdade do Evangelho. Um segundo ponto que já foi discutido e muito falado nos versículos, nos vídeos anteriores e que Paulo nos ensinou nos capítulos anteriores e que nós precisamos também compreender é que não existe possibilidade de salvação fora de Cristo Jesus. Não existe, amados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Boas obras, justiça própria, ser benevolente, nós sabemos que tudo isso não salva ninguém, né? É só a fé em Jesus que salva. Não existe outro caminho para a salvação senão a fé em Cristo Jesus. Amém? E no versículo 4, Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Em outra versão, na Nova Versão Internacional, diz assim: porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Ou seja, a aceitação na família de Deus é pela fé e não por obras, não por observância da lei. A justiça de Deus, ela não vem da lei, mas vem da fé em Jesus. Jesus, ele é a nossa justiça. Amém? A partir do versículo 5,
Paulo nos diz que a salvação é para todos, então, para todos aqueles que creem em Jesus, né? Que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele diz assim nos versículos 9, 10 e 11, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissões para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Glória a Deus. Então, aqui Paulo fala sobre a necessidade de crer em nosso coração para a justiça e confessar com a nossa boca para salvação, amém? Jesus, ele nos disse isso também em Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 33, e diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Amém. Bom, nós vemos aqui então que a necessidade de confissão, né? A declaração verbal de confissão da fé em Jesus, ela declara, sela e confirma então a fé que já existe no coração do homem, né? E no versículo 13, Paulo conclui que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Yeshua, será salvo, né? E posteriormente ele questiona assim, mas como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, né? E mais adiante ele afirma assim, como formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, glória a Deus, né? No versículo posterior, ele ainda diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, glória a Deus, né? Amados, nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho, a tempo e fora de tempo, né? Todos nós precisamos estar preparados para trazer a verdadeira esperança às pessoas, né? O Evangelho, nós sabemos que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos, então, parar de delegar essa incumbência aos nossos pastores e líderes, né? Essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos essa responsabilidade. Cada um de nós tem essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade, você tem essa responsabilidade. Jesus, ele nos ordenou em Marcos 16, dos versículos 15 e 16 assim, e disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, glória a Deus, né? Então nós vemos aqui que essa é uma ordenança de Jesus a todos os cristãos, né? Isso é o que nós devemos praticar todos os dias, né? E em relação a isso eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que você já falou de Jesus hoje para alguma pessoa? Você já falou, ou talvez essa semana, você já falou, né, de Jesus e do Evangelho da Salvação para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho ou para os seus parentes? Ou você ainda está esperando que alguém fale, né? Nós sabemos então, vendo esse versículo, que essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha. E nós vimos ainda que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos que a fé vem pela pregação do Evangelho, pelo anúncio das boas novas da salvação. Talvez
Nós sabemos que eu e você não conseguimos levar uma pessoa até o culto de domingo para ela conseguir ouvir a mensagem do Evangelho que produz a fé, mas nós precisamos entender que nós somos igreja, e se nós estamos do lado dessa pessoa com a oportunidade de falar da salvação de Jesus, nós precisamos anunciar a mais essa alma, né? Nós não devemos ter vergonha, receio do que as pessoas vão dizer, do que os homens vão dizer. Nós não devemos ter temor de homens, mas temor de Deus, né? Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. E eu gostaria, amados, de aproveitar e lançar um desafio nesse vídeo a você, que você essa semana fale sobre Jesus, né? Fale sobre o Evangelho da Salvação para pelo menos 2 pessoas, seja no trabalho, na rua, no ponto de ônibus, na internet, não importa, apenas fale, apenas abra a sua boca, né? Seja a boca de Deus nesse mundo perdido. E depois eu gostaria que você viesse aqui nos nossos comentários, no comentário desse vídeo, e nos diga como foi. Conta o seu testemunho. Eu tenho certeza que essa experiência, mais do que abençoar uma vida, ela irá abençoar a sua vida, né? Nós sabemos que o tempo está se remindo, está se findando, todos os sinais estão acontecendo e nós precisamos nos posicionar como os verdadeiros filhos de Deus e anunciar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. Amém? Amém? Bom, glória a Deus. E eu gostaria agora de finalizar fazendo uma oração com vocês. Vamos lá? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e enaltecemos o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem ministrada hoje, Senhor. Obrigada pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pai, agora nós pedimos, eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes em que não anunciei as boas novas do Evangelho, Senhor, por todas as vezes que eu me senti tímida, Senhor, envergonhada, Senhor, de anunciar a Tua palavra, mesmo sabendo que é poder do Senhor para a salvação, Senhor. Nos perdoa, Pai, e eu quero agora, Senhor, eu lhe peço agora que venha sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor, uma unção de ousadia, Senhor. Uma unção de ousadia, Senhor, que cada um dos meus irmãos, ao estiverem cumprindo esse desafio dessa semana, Senhor, sejam ousados em anunciar as boas novas do Evangelho, Senhor. Não sejam tímidos, Senhor. Não sejam tímidos, que eles tenham a convicção em seu coração que eles estão falando sobre a salvação para mais uma alma, Pai. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Abençoa a vida dos meus irmãos. Usa, Senhor, poderosamente a boca deles, Senhor. Que eles ao anunciar a Tua mensagem, Senhor, não seja eles falando, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da vida deles, Senhor. Encha-os com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Encha-os, Senhor, de uma forma sobrenatural, para que onde eles forem, Senhor, eles transbordem o amor, a misericórdia e a graça do Senhor. Pai, nós já te agradecemos por tudo que irás fazer, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Amém. Que você hoje, então, após ver esse vídeo, possa se posicionar como um verdadeiro filho do Senhor. Que você possa, sim, abra sua boca, fale sobre a salvação de Jesus, conte os seus testemunhos, o que Jesus já fez na sua vida, né? O que Ele transformou na sua casa. Conte sobre o seu casamento ser restaurado, sobre a sua família ser restaurado. Conte sobre o abandono do vício, né? O que Jesus fez na sua casa, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade e parar de delegar essa responsabilidade às pessoas. Levante-se como um sacerdote na sua casa. Em nome de Jesus, obrigada, que o seu dia seja um dia abençoado e na presença do Senhor. Amém.